Livre PE Reportagem. Todo final de mês é grande o movimento nas casas lotéricas de Araripina. Pessoas que vêm buscar seus benefícios, como também fazer pagamentos. Acontece que, de outro estado, está vindo pessoas com crianças menores para pedir esmolas. Portanto, vou conversar agora com Fábio Oliveira, presidente do Conselho Tutelar de Araripina. A nossa reportagem procurou o Conselho Tutelar e, na oportunidade, estou conversando agora com Fábio Oliveira, que é o presidente do Conselho Tutelar da cidade de Araripina. Fábio, percorrendo as ruas do centro da cidade hoje, observei algumas pessoas usando até crianças para pedir esmolas nas calçadas da nossa cidade. Sabemos as condições precárias que eles estavam no meio da rua, na calçada, e viemos aqui para saber do Conselho Tutelar quais as medidas que serão tomadas em relação a isso. Isso porque me parece que não são daqui de Araripina, são de outro estado. E para isso, gostaríamos de saber quais as medidas que o Conselho Tutelar vai tomar, se já tem esse conhecimento desse fato. Bom dia. Bom dia. Para tratar realmente desse assunto, eu gostaria até de frisar o seguinte, que em Araripina nós precisamos criar a rede de proteção aos direitos da criança e adolescente. Que na verdade o que seria essa rede? É justamente isso, quando todos os órgãos, seja ele público, privado ou apenas sociedade civil, que é também um grande responsável pela criança e adolescente, porque todos nós somos responsáveis. Então é quando esses órgãos todos eles se unem em defesa dos direitos da criança e adolescente. Então a gente precisa com urgência fazer essa rede de proteção para solucionar os problemas existentes com relação à garantia dos direitos da criança e adolescente. Nós já tomamos conhecimento desse caso, que na verdade é um caso muito antigo em nossa cidade, que sempre existiu, porém a gente procura tentar evitar e de forma legal. Na quarta-feira nós tivemos uma reunião com o juiz do nosso município, doutor Demétrios, também com a promotora, a doutora Juliana, e também com a delegada, a doutora Catiane, justamente para tentar resolver alguns problemas, como por exemplo a questão da venda de bebida alcoólica para menores. Nós precisamos fazer um trabalho isso junto ao comércio. Então, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar e Conselho Tutelar. Também os órgãos de proteção e prevenção, que no caso é o CRAS, e órgãos de violação, possivelmente, que seria o CREAS. Então, nós juntos queremos fazer esse trabalho na nossa sociedade. Primeiro, eu não vou dizer conscientizar, porque consciência todos têm, mas um momento de orientação para os comerciantes com relação a essa bebida, no caso a bebida alcoólica, que é vendida a menores, até porque hoje teve uma alteração em 2015 na lei, onde hoje vender bebida alcoólica para menores seria a mesma coisa ou a mesma penalidade para porte de armas, que no caso são 2 anos de reclusão. Então a gente vai iniciar esse trabalho. Com relação a, no caso, essas mães que se encontram aí em situação de rua, e quando eu digo situação de rua é porque elas estão na rua, no caso pedindo, seria no caso a mendicância, que hoje não é tida mais como um crime, porém à medida que ela expõe a criança, porque ela expõe lá a imagem da criança, ela expõe a criança a riscos, ela está cometendo um crime, ela está sendo negligente com aquela situação, ela está colocando a criança no sentido de exposta aos riscos, então isso torna-se crime. O Conselho Tutelar ele já fez uma orientação, inclusive já teve um problema aí na Feira Livre, no sábado, onde teve esse problema, e a gente já fez uma orientação. E nós orientamos até o próprio comércio a não permitir que essas pessoas estejam na calçada, na frente dos comércios, fazendo
essa questão de pedir, né, e expondo também as crianças. À medida que o comércio também passar a nos ajudar, não aceitando, não permitindo que elas fiquem lá, elas vão ter, digamos, um cuidado extra. Eu não vou poder ficar ali porque o comércio já não está me aceitando. Então isso vai nos ajudando. O que a gente já conversou com o Dr. Demetrios foi justamente ver essa questão de penalizar as famílias ou a família ou a pessoa que esteja fazendo isso, né? Expondo a criança na situação. E isso a gente vai conversar ainda com a Polícia Civil, a Polícia Militar, para nos dar um apoio. O que nós vamos fazer? Nós iremos fazer um processo de orientação no comércio, nas ruas, na feira livre, quanto a esta situação, porque nós não podemos admitir. Agora, porém, nós, quando eu digo nós, não é o Conselho Tutelar, não é o Ministério Público, não é a Polícia, não é o Poder Judiciário, é nós, araripinenses, né? Nós que conhecemos as leis, nós que olhamos para aquela situação e não aceitamos e queremos fazer uma modificação. Então, para a gente modificar, eu, enquanto cidadão, eu preciso me colocar à disposição para tentar ajudar aquela situação. E nós já temos o conhecimento de que essas mães que estão aqui na cidade fazendo essa ação não são daqui, né? Grande parte são do Piauí, vindas de Marcolândia para fazer essa questão da medicância aqui em Araripina. Então nós já acionamos o Conselho Tutelar também da cidade de Marcolândia para eles tomarem conhecimento dessa situação, porque elas saem de Marcolândia, vêm para Araripina para fazer isso. Lógico que as coisas não são resolvidas a curto prazo. Aos poucos a gente vai resolvendo as situações e a gente pede também o apoio da comunidade, a gente coloca o Conselho Tutelar à disposição. Nós temos os números de contato, né, do Conselho Tutelar, que as pessoas podem entrar em contato para divulgar com a gente. Então, o número de contato do Conselho Tutelar, nós temos o telefone fixo, que é o número 3873-4630, né, 4630, e aí vocês podem ligar de 8 da manhã até às 17 horas, porque é o horário que de segunda a sexta nós estamos aqui no Conselho Tutelar. A partir das 17 horas nós estamos em ocorrência interna, então a qualquer momento do dia você pode entrar em contato com a gente através do número do telefone. Fábio, muito obrigado pelas informações, com certeza foi muito útil. Bom, eu queria agradecer a você, né, por esse espaço também, e colocar o Conselho Tutelar à disposição para, no caso, para a rádio, para o jornal, para os blogs, que queiram conversar com a gente está sempre à disposição e querendo, logicamente, ajudar a nossa comunidade e fazer um bom trabalho no Conselho Tutelar do nosso município. Então,